Olá, revisteiros! O entrevistado de hoje é o nosso amigo Newton Meira, ele que é dono do Motorhome, que nós vamos, assim, claro, entrevistá-lo. E nós gostaríamos de saber como surgiu a ideia de transformar um carro em um motorhome e sair por aí viajando nesse nosso Brasil. A ideia, primeiramente, ela veio já de longa data, já da infância, né? Quando a minha mãe já gostava de sair, de viajar, ela arrumava o carro, pegava o reboque, a barraca e os filhos, e nós ia para aventura, ia para praia, ia para beira de rio. E eu acho que o gosto pegou. Né? Muito bom. E mais tarde, quando eu conheci a Giane, a experiência também já veio de berço. Os pais dela também gostavam. Tanto que a gente chegou a acampar, não tinha motorhome, não tinha trailer naquela época, mas nós tínhamos o caminhão da lavoura, e meu pai era agricultor. Então eu pegava o caminhão e transformava ele, que é assim que se faz a vida de campista, né? Você transforma o teu veículo no camper, ou no motorhome, pode ser um Uno, um Fiatzinho pequenininho, ele vira um motorhome. Qualquer veículo pode virar um motorhome. Muito bom, muito bom. Tem assim algum lugar que você visitou que se tornou inesquecível para vocês? E o porquê desse lugar assim? Não foi de motorhome. O motorhome ele nasceu agora esse ano. Né? Nós mandamos fazer ele o ano passado e final do ano nós fomos buscá-lo. E já viemos viajando com ele, né? Naquela época. Nessa época. E aí que nasceu o motorhome. Mas antes disso nós já vivíamos na estrada fazendo o campismo. Né? Mas a pergunta que você disse, junto com a minha esposa, eu gravei ela aqui. Todo mundo acho que já ouviu falar na Rota das Emoções. Não ouviu? Não. É uma rota que eu tento inspirar todo mundo. Né? É lindo, é maravilhoso, é um espetáculo. Você começa ela em São Luís do Maranhão, visita os Lençóis Maranhenses, que você já deve ter ouvido falar. Aí dentro dessa rota você vai até Jericoacoara, né? Jijoca, é a cidade onde você para. Nesse trajeto todo você tem encantos que você se apaixona. Tanto é que a gente quer voltar de novo. Assim, quais são os maiores desafios de viajar em um carro casa? Para ser sincero, os desafios são tantos. São muitos. São muitos. Porque você imagina, nós moramos numa casa que tem mais de 400 metros quadrados. Esse carro muito grande. Tem 10 metros quadrados. E você tem tudo o que você tem naquela casa. E por incrível que pareça, nós temos uma casa aqui com um banheiro completo, sofá, uma mesa, fogão, temos fogão externo, máquina de lavar roupa, temos o box para banho, temos o vaso como o mesmo que a gente tem em casa. Então, 10 metros quadrados, nós temos tudo. O que a gente tem que aprender ali é conviver no pequeno espaço. Você tem 60 centímetros para você ir para lá e para cá. Você vai ver depois quando a gente entrar. Legal. Mas as delimitações são essas. Mas o que importa no motorhome é a natureza. Você abriu o toldo, você sentou aqui, você está com um novo jardim todos os dias. E isso é que inspira a gente a continuar essa liberdade. Agora, assim, foi você mesmo que fez, né, que construiu esse veículo, assim, eu falo em relação ao projeto, adaptações, de personalização, né, nessa construção. Conte um pouquinho pra gente como que se deu esse processo. Bom, o campismo ele te traz uma coisa que está aqui nessa frase, né? É fazer novos amigos. E nesses novos amigos, você conquista pessoas que te trazem ideias, novidades, e tudo isso você vai agregando ao seu projeto de vida. Sim. Como nós já tínhamos um trailer, nós já tínhamos as ideias de como era passar em 5 ou 6 metros quadrados. Ele era menorzinho um pouco que a casinha aqui do motorhome. Então, aquelas ideias que a gente teve lá, a gente trouxe para o motorhome. E como a minha profissão é arquiteto, eu pensei, porque a fábrica nos deu a liberdade de criar. Ela faz o seu projeto e a casa nós construímos. E foi o que eu fiz, eu desenhei o projeto, apresentei para minha esposa, que é engenheira também, então ela já tem um embasamento. E dentro disso a gente foi vendo as nossas dificuldades que nós poderíamos passar. No trailer, o box era bom,
dava para te tomar um banho com conforto. Mas como a gente começa a ficar mais velho, a gente começa a ter mais limitações. O vaso, ele é escamoteável, ele gira ali dentro, que depois você vai ver. A pia, ela sai da parede, abaixa, você pode se lavar, então você tem esse conforto. Então esses projetos foram sendo criados não só pelo projeto do arquiteto, mas pelo que a vida te traz, porque essas coisas tem nos outros motorhome também, esse tipo de pia, esse tipo de vaso. Legal. Você tem que criar apenas os espaços melhores. O fogão e a pia no projeto inicial do motorhome da fábrica era tudo um só. Eu separei. Por quê? Porque eu queria criar um balcão. E quando eu abro a porta, eu levanto uma tabuinha ali, ela se torna parte extensiva do fogão com a pia. Então eu tenho um balcão maior, onde eu posso preparar tudo com mais comodidade. Né? Então o projeto foi todo ele pensado, né, na facilidade de nós caminhar lá dentro, conviver os dois lá dentro, naquele apertadinho, né, sem problema nenhum. E você vai ver uma outra novidade, que tanto eu como o dono da fábrica começamos a pensar numa outra coisa, melhorar o acesso à alcova, que é a nossa cama em cima, escada. Todo idoso tem problema com escada. Você vai ver depois no projeto como ficou maravilhoso. A Giane já fez o teste, mesmo com o braço na tipóia, ela subiu e desceu sem nenhum problema. Para te ver como todo projeto pensa, cria, mas procura um arquiteto. Tem alguma história engraçada ou que aconteceu durante assim, alguma viagem que você poderia contar pra gente? Começou quando nós fomos buscar ele. Por incrível que pareça, até os proprietários da fábrica também ficaram espantados quando a gente foi sair da fábrica. Começou o nosso primeiro perrengue, né? Tanto que eu tenho um vídeo lá no canal, os perrengues que a gente passou com esse carro, desde a saída da fábrica. Não foram poucos, né? Foi uma coisa assim, fora do contexto, né? Não é a fábrica, tem um bom nome e realmente foi a que nos assessorou desde o início, né? Que isso é o bom quando a gente vai procurar um fabricante, procure se informar. E os perrengues começaram lá em São José, Florianópolis, onde fica a fábrica. Por um azar, né, o tanque de combustível apresentou um furo. E nós só fomos descobrir aqui depois, quando chegamos na oficina, quando foi tirado o tanque, porque não existia outro jeito. Que toda vez que tu abastecia, vazava. Né? Mas era quando tu enchia o tanque, para nossa sorte. Por isso que deu para ver. Então a gente não enchia totalmente o tanque, veio. Quando nós chegamos, nós tivemos problema com a bateria. Sem querer, lá na fábrica, quando eles montam, eles tiram a bateria, para não haver problema de algum curto ou coisa assim. E eles botaram outra bateria do carro, de um outro carro, uma bateria. E ela deu problema, porque ela ficou fraca para esse carro. Né? Então, quando nós chegamos aqui, foi outra coisa que nós não sabíamos. Só fomos descobrir depois de visitar o eletricista aqui. Né? E assim a gente foi descobrindo as coisinhas que foi dando problema. Né? E esse foi o nosso maior perrengue. Foi uma aventura. Para quem sonha ter um motorhome desse, como esse, e sai por aí viajando, né? Que dica o senhor daria para essa pessoa? Ou para essas pessoas? Eu digo sempre, né? Vai estar lá no nosso vídeo. Sonhe, mas sonhe sempre com os pés no chão. Sonhar é bom, né? Mas você tem que acreditar nesse teu sonho. Senão ele nunca vai se tornar uma realidade para ti. Não basta você ficar sonhando e não tentando realizar. Então, põe os pés no chão, acredite no teu sonho e vá atrás. Vá atrás porque você vai conseguir. Eu estou hoje com 66 anos de idade. Foi a idade que eu consegui alcançar o meu sonho e o sonho da minha esposa. Nós realizamos ele. O trailer foi um outro sonho, foi o primeiro passo antes do motorhome, que a gente quis ir melhorando, porque a gente sentiu que o trailer era bom, mas é uma aventura. Para dois idosos, ele se torna um pouquinho mais trabalhoso, porque você tem que desacoplar o trailer do carro, instalar ele no local, deixar ele fixo e daí sair com o carro. No motorhome você já sai com ele pronto. Mais prático. Né? Mais prático. Eu levei poucos minutos para montar ele aqui, né? Enquanto aguardava vocês. Né? Então eu sempre digo, sonhar é bom, mas sempre com os pés no chão. Mas eu tenho uma frase que eu quero deixar aqui para todos vocês. Né? Porque mais do que viajar, a gente aprende a viver. Então,
Então, comece com o que você tem, onde você está e onde você vá. E o melhor de uma viagem é fazer novos amigos. Legal, gostei da frase. Esse é o chão que todo mundo quer. Ana, muito bom, muito bom. Aqui nós encerramos nossa entrevista, né, com o nosso amigo Newton Meira. Nós queremos assim agradecer ele por essa disponibilidade de estar aqui nos concedendo essa entrevista. Nós sentimos assim muito honrados por esse momento. A Revista Formosa, o seu jornal digital.